Olá, querido irmão, querida irmã, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em teu coração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje foi me dada a missão de partilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês, né? E a palavra de Deus está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 até o 21. O livro do Apocalipse ele foi escrito justamente para nos ajudar no caminho da santificação, na nossa busca para estar mais próximo de Deus e buscar as coisas do alto, né? Então, como que sucedeu este livro, né? João, o apóstolo João, ele foi arrebatado aos céus e ele teve uma visão, né? Onde Jesus disse para ele escrever. Nessa passagem de hoje, nós vamos ver a mensagem que foi escrita por João, né? Da parte de Jesus, falando para Jesus para que ele escrevesse, para a igreja de Laodiceia. Então, convido você a pegar a sua Bíblia e ler comigo. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, diz Jesus a João: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, diz Jesus. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios e nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado pelo fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-te comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Palavra do Senhor, graças a Deus. Frio e quente. Ou nós somos frios ou nós somos quentes, porque o morno ele vai vomitar. Ah, Eduardo, mas como discernir o quente, o frio, o morno, né? Citando alguns exemplos básicos da nossa mornidão, né? Por exemplo, eu acredito em Deus, mas às vezes eu vou no espiritismo, né? A gente sabe, já ouviu falar muitas vezes que o espiritismo não é uma coisa boa, né? Uma prática boa. O espiritismo é a invocação dos mortos, né? E a pessoa que morreu, ela não volta mais, né? Ela tem um destino já para a sua alma e não volta para falar com ninguém, né? Então nós somos enganados pelo mal, né? As pessoas que procuram o espiritismo, infelizmente, elas estão sendo enganadas pelo mal. Eu acredito em Deus, mas eu vejo o horóscopo, né? Hoje eu vou sair de preto porque o horóscopo diz que vai me dar sorte. Meu irmão, isso aí não é prática de um cristão, tá? Você está sendo morno. Eu sou contra o aborto, mas dependendo do caso, até dá para fazer. Meu irmão, isso é mornidão. Ou você é ou você não é contra o aborto. A igreja diz que ela é a favor da vida, né? Desde a concepção até o fim da sua vida. Então, nós somos contra o aborto, né? Nós não somos a favor do aborto, independente da situação. Claro que tem coisas que acontecem que nós ficamos comovidos, né? Mas nós temos sempre que pensar que por trás daquele ato que aconteceu, aquele ato cruel, uma outra vida será sacrificada. E é isso que nós somos contra. Buscar a Deus, né? Este é o segundo ponto. Nós corremos atrás, ali na palavra ainda diz, falando da riqueza, né? Nós corremos atrás de uma riqueza para este mundo, né? Nós acordamos todos os dias, vamos trabalhar e às vezes é colocado na nossa cabeça ideias de que você vai ter uma vida boa, você vai se tornar uma pessoa rica, né? Você vai poder ter muitos prazeres, muito dinheiro. Meu irmão, isso é uma enganação grande,
Porque, claro, nós necessitamos do dinheiro sim para a nossa sobrevivência, né? Mas nós devemos depender de Deus quanto a isso, né? E a nossa riqueza, ela não está no ter, a nossa riqueza está no ser. Existe uma frase muito interessante, ela diz o seguinte: ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, né? Então isso vem nos alertar, dizendo que a felicidade, a riqueza não está no dinheiro, ela está no ser. E ser o quê? Ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa aberta à vontade de Deus, ser uma pessoa que sonha pelo céu, uma pessoa que faz o bem para os outros, né? Isso é ser rico, né? Uma pessoa desprendida dos bens materiais e totalmente apegada à vontade de Deus. A palavra ali no versículo 19 ele diz o seguinte: eu repreendo e castigo aqueles que amam. Qual é o pai, né, que nunca castigou seu filho, nunca colocou o seu filho de castigo porque o amava? Ou seja, o filho fez alguma coisa de má, né, e o castigo vai fazer com que ele pense, né, em não cometer mais aquele ato porque aquele ato foi uma coisa ruim. E o pai faz isso não porque está com ódio do filho, está com raiva do filho, mas ele faz justamente porque ele ama o filho e ele quer o bem. Ele quer que o filho busque as coisas boas da vida, né? Então, a aprovação que vem de Deus, ela não é somente um castigo, né? Deus nos prova para que voltemos os nossos olhos ao que há de necessário. Às vezes a gente vê que muitas dificuldades vão acontecendo na nossa vida, às vezes o desemprego, nessa pandemia agora, e a gente acaba sendo provado nisso, né? E é onde Deus nos prova justamente para que nós nos apeguemos mais, para que nós não desviemos o nosso olhar para aquilo que é necessário. Às vezes a gente, no meio do caminho, a gente começa a desviar do nosso caminho e olhar mais para as coisas deste mundo e deixar de olhar para as coisas de Deus. E aí Deus vem nos provando e nós temos que ser fiéis a Deus, ser fiéis ao chamado divino de nosso Senhor. O quarto ponto é optar por Deus. Justamente na prova a gente optar por Deus, né? Então deixar de lado as coisas do mundo e optar pelos caminhos da salvação. Aquele que passar por tudo isso e permanecer fiel a Jesus, ele nos dará um trono, um lugar onde só entram os vencedores, os escolhidos e os eleitos. Então, se nós passarmos por tudo isso, essa é a grande mensagem, né? Ele faz com que nós busquemos a Ele, Ele nos dá as ferramentas para buscá-lo, Ele nos dá os caminhos para segui-lo, né? E aquele que passar por tudo isso será considerado um vencedor. E este prêmio nós teremos no céu, que é a vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que dia maravilhoso, irmãos! O dia no qual nós vamos nos encontrar e sentar no trono com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele trono que Ele preparou para nós, para os seus vencedores, para aqueles que foram fiéis à vontade de nosso Senhor. Que nesta noite, meu irmão, você opte por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não olhe mais para as coisas do mundo. Que a partir de hoje nós não olhemos mais para aquilo que o mundo nos oferece. Riquezas, prazeres. Não, irmãos. As provações virão, as tentações virão, sim. Mas nós permaneceremos fiéis. Porque há um lugar preparado para os vencedores. Um lugar onde Jesus está preparando. E Ele está nos esperando para nos abraçar e nos amar por toda a eternidade. Que você, meu irmão, opte por isso e siga nos caminhos que levam para essa direção. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, a sua semana e que nosso Senhor e Nossa Senhora estejam contigo durante todos esses dias. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até mais.